Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, Quarentiners! Bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou o Ivan, seu host, e vou levá-los pela essa viagem até a sua garagem. Sim, estamos falando desse período de quarentena que dura desde março para São Paulo, pelo menos, e vamos falar um pouco sobre como deixar seu carro bem saudável nesse período. Sim, é um pouco mais complicado do que o normal, né, de fazer a manutenção enquanto o seu veículo está rodando. Deixá-lo parado é um problema, porque os carros estão acostumados com esse movimento, tem muitas coisas a passar, então eu vou logo para as dicas. Antes, primeiro aquela paradinha no quadro de recados. Quadro de recados. Fala pessoal, bem-vindos a um quadro de recados. Gostaria de deixar alguns recados rápidos. Esse quadro vai ser um pouquinho maior, porque eu recebi uma dúvida do episódio passado e logo eu já toco ela pra vocês. Mas primeiro eu quero agradecer todo mundo que me deixou feedbacks. Eu realmente preciso disso para melhorar a qualidade dos episódios, qualidade do conteúdo. Eu realmente preciso de vocês. Então, não tenham vergonha de me escrever lá no e-mail punta.talks@gmail.com ou no Twitter @puntatalks. Então vamos lá. A dúvida é do Jefferson, lá do Dado Viciado. Lembra que eu falei no quadro de recados passado a respeito do podcast dele? Então, ele me mandou uma dúvida. Então, o cara realmente tá querendo aprender mais sobre esse mundo automotivo. Então, vamos lá. Eu vou tocar a dúvida dele agora e já logo na sequência tiro essa dúvida. Poxa, Ivan, adorei as curiosidades que você mandou no mundo do automobilismo. Fiquei, assim, bem intrigado com uma coisa. Como você disse que a primeira mulher lá a ter habilitação também foi a primeira a tomar uma multa, eu gostaria de saber como é que eles mediam a velocidade para saber que ela estava acima permitido, que era 15, né? Como eles conseguiam fazer essa medição? Que eu não imagino que existia radar naquela época. Conta aí. E outra, cara, faltou falar daquela mulher que dirigia caminhão corrida, tá ligado? Tem uma corrida de caminhão e ela é muito conhecida, ela é brasileira. Só que eu só vi reportagens há muito tempo atrás, então eu não lembro. Aí o negócio é contigo. Vai atrás e nos informe. Valeu, Ivan. Ótimo podcast. Valeu, Jefferson, pelas dúvidas, então vamos lá. Primeiro, em 1865 foi criado o Ato da Locomotiva, foi o primeiro decreto onde constavam velocidades máximas permitidas para cidades e estradas, onde falava 3 km por hora na cidade e 6 km por hora na estrada. Mas assim, como que eles mediam? Tinha uma pessoa, um oficial com uma bandeira vermelha, que andava ao lado do carro durante 60 metros, e se o carro ultrapassasse esse oficial, o carro estava acima da velocidade permitida e ele multava. Bom, de 3 km para 15 é bastante, mas assim, eu vou explicar como que eles faziam. Fiz várias pesquisas a respeito disso e eu encontrei um artigo publicado na Popular Mechanics de pouco antes de 1900. Era mais ou menos 1905 quando eles publicaram, mas isso era anterior, que naquela época era tudo por carta, era um pouco mais difícil. Mas assim, tinha um dispositivo que eles chamavam de Time Recording Camera for Trapping Motorists. Traduzindo, era câmera de gravação de tempo para prender motoristas. O que acontecia com esse dispositivo? Isso foi o primeiro radar que eles criaram. Era um dispositivo que tinha duas câmeras, uma no começo da quadra e um no final da quadra. Ele tirava uma foto do veículo e tirava a foto no final. Os dois comparavam o tempo que ele tirou a foto e assim eles conseguiam medir a velocidade que o motorista estava. Então é um dispositivo bem inteligente para a época. Bom, eu espero que eu tenha respondido essa dúvida. E a segunda dúvida é a respeito da Fórmula Truck, que tinha mulheres sim, e tem uma mulher até hoje. Mas vamos lá. A primeira mulher na Fórmula Truck foi a Márcia Arcade, que ela foi apelidada de Furacão, lá em 1998. Também a data de estreia da Débora Rodrigues, que ela compete lá até hoje. É a única mulher na Fórmula Truck. A Débora Rodrigues, ela foi militante do MST e repórter do programa da SBT Siga Bem Caminhoneiro. Tivemos também a pernambucana Danusa Moura em 2004 e a gaúcha Cristina Rosito em 2011. Respondidas as dúvidas, Jefferson, muito obrigado. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, mandem para o meu e-mail punta.talks@gmail.com. Pode falar de qualquer episódio que eu vou responder as dúvidas no próximo episódio. Bom, galera, tenho mais um recadinho. Esse recadinho é um pouquinho mais de época mesmo. Vou datar o episódio da pandemia agora. Então, é um recado que a ABPOD tem para todo mundo e eu gostaria de passá-lo para vocês agora. Fiquem com o recado e logo em seguida com o episódio.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresentar algum desses sintomas, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Desculpem esse quadro de recados um pouco mais longo do que o usual, só que a gente teve uma pergunta muito legal e eu tive que responder. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para as dicas. E se preparem para anotar, tem bastante dica para deixar seu carro aí bem saudável nessa quarentena. Sim, vamos começar lá. Vamos voltar lá no primeiro episódio, lá no pneu. Vamos falar deles. Sim, eles precisam de cuidados nesse momento. E um risco de deixar o carro parado por muito tempo é o pneu ficar achatado na sua base. Sim, ele não está acostumado a ficar tanto tempo com o peso do veículo num único ponto. Então, é sempre legal, nesse período, a primeira dica, na verdade, calibre o pneu um pouco acima do que o manual fala. Sim, vamos lá. O manual vai falar assim, eu preciso de 30 libras para cada pneu. Coloca 40, ou um pouquinho menos, 38. É legal você deixar um pouco mais cheio, só que toma cuidado na hora de você voltar para casa com ele um pouco mais cheio. Não está acostumado, você pode perder um pouco de aderência. Então, calibrar o pneu e voltar para casa devagar. Também tem aquele negócio de calibrar com nitrogênio. É um pouco caro, sim, vai custar 25, 40 reais, depende da borracharia, para cada pneu, só que ele mantém a pressão mais tempo. É legal nessa época de você deixar o carro parado por muito tempo. Outra coisa, tenta movimentar o carro a cada 15 dias. Pode ser uns poucos centímetros, não precisa muito. É só para mudar mesmo a posição do pneu. É legal isso daí e vai te ajudar bastante. Pneu achatado é um problema, é importante deixar ele um pouquinho mais cheio do que o normal para não ter esse perigo do achatamento. Agora falando da bateria e do motor. Bom, bateria é aquele risco sempre, né, de perder a carga durante muito tempo parado. Isso acontece às vezes de um dia pro outro, que você deixou a luz do interior do veículo ligado sem querer. Mas assim, é interessante que depois de muito tempo parado, ele consome bateria, mesmo o carro desligado, completamente desligado. Tem aquela luzinha do rádio, tem o alarme que fica acionado o tempo inteiro. Então, a cada 5 dias mais ou menos, vai lá, liga o carro, deixa uns 10 minutos funcionando. Isso vai ajudar a bateria a se carregar novamente. Outra coisa que é legal de deixar esses 10 minutos, na verdade, vou falar que o ideal mesmo é você deixar o carro chegar na temperatura de trabalho, que é entre 75 graus Celsius e 90 graus Celsius, depende do motor. Por que é legal essa temperatura de trabalho? Vai fazer com que o óleo suba até as partes mais altas do motor, preencha o bloco e o cabeçote por completo. Eu vou explicar melhor todas as partes do motor em um episódio futuro, então não se preocupe com esses termos de cabeçote, bloco, eu vou explicar melhor. Mas assim, é interessante que todas as partes móveis estejam bem lubrificadas o tempo inteiro. Carro parado, todo o óleo lubrificante desce para o cárter. Depois, quando você liga, ele demora um tempo para subir. Como que você vai saber que essa temperatura de trabalho chegou? É quando o mostrador de temperatura do seu carro está mais ou menos na metade, ou a primeira vez que a ventoinha do motor liga. Então nesse momento é legal você desligar o ar-condicionado e escutar o barulho do motor. Na hora que a ventoinha acionar, você vai perceber que parece um ventilador, você pode desligar o carro. E também, ou se você preferir, olhando lá no mostrador, lá nas rotações por minuto, quando você liga o carro e deixa um tempo ele fica um pouco acima de 1000 rotações por minuto. Quando você espera chegar na temperatura ideal de funcionamento, ele desce para menos de 1000. Então faça isso. Perceba essas coisas que você vai te ajudar na hora de você ligar o carro toda semana. Não deixa mais de uma semana o carro parado, desligado. Isso vai comprometer a sua bateria e aí você vai ter que trocar. Isso é um custo um pouco alto, tá bom? Já que eu falei para desligar o ar-condicionado enquanto você estiver ligando o carro para carregar a bateria, vamos falar sobre o ar-condicionado. O ar-condicionado, durante o funcionamento dele, cria umidade tanto nos dutos de ventilação quanto na caixa do filtro do ar-condicionado. Então, é importante deixar isso seco antes de deixar o carro parado tanto tempo. Como que você vai fazer isso? Desliga o ar-condicionado, liga o ar quente, deixa de 10 minutos mais ou menos, não precisa ser mais do que isso.
isso com potência máxima e recirculador ligado. Vai ajudar a secar todo o duto, a caixa, vai ajudar a secar todo o sistema para você guardar e não ter problema de odor, não ter problema de fungo e bactéria se proliferando dentro do veículo. Falando um pouco do tanque de combustível, mais precisamente do que vai dentro dele, que é a gasolina, que é o etanol, enfim, o que for no seu carro. Gasolina, etanol tem data de validade. A gasolina, quando é colocada no seu tanque, ela tem de 3 a 4 meses de validade, sendo que a gasolina premium tem o dobro dessa validade, de 6 a 8 meses. Então, claro, ninguém vai colocar gasolina premium a rodo no carro, porque é muito caro, né? 5, 6 reais, 7 reais o litro. Então vamos economizar um pouco. O etanol tem de 10 a 12 meses de validade quando tá no tanque. Então, se o seu carro for flex, opte por esse combustível. Lembrando que no Brasil tem uma lei que fala que todo combustível etanol tem que ter 27% de gasolina na sua composição. Então, tem a validade da gasolina ali, mas não vai ser tão preocupante quanto um tanque de gasolina. Claro, eu espero que a gente não tenha 3, 4 meses de quarentena aqui no Brasil. Então, não vamos se preocupar com o tanque. Mas na possibilidade de acontecer mais tempo de quarentena, não deixa o carro com o tanque cheio, que aquela gasolina, aquele etanol que estragar dentro do tanque, ele vai te causar sérios problemas em toda a linha de transmissão do combustível. Então faz o seguinte, coloca meio tanque, coloca um pouco abaixo, coloca um quarto só, porque sabe que tem que prevenir antes de remediar, né? Então etanol, gasolina estragado, pode estragar mais do que só o tanque do seu carro, pode estragar a injeção do seu veículo, pode estragar toda a parte de alimentação do seu veículo. Vou explicar isso em outro episódio também. Na verdade, já que eu falei disso várias vezes aqui, tudo que eu for falar aqui que eu não falei ainda, por exemplo, diferente do pneu que já teve episódio, motor, parte elétrica, freio, tudo que eu for falar pra cá, tudo, eu vou fazer um episódio só falando sobre isso, falando manutenção também. Então não se preocupa com os termos técnicos ou qualquer coisa assim. Eu vou explicar cada um deles em outros episódios. Bom, agora eu vou por uma dica sobre os freios. A probabilidade de acontecer isso é pequena, porque a gente não vai deixar o carro mais de 40 dias parado, mas uma possibilidade de você viajar por muito mais tempo e deixar o carro na garagem, você pode fazer dessa forma. O carro tem uma pastilha ou uma sapata que ele prende na hora que você puxa o freio de mão, ou freio de estacionamento, como você preferir chamar. Ele pode grudar muito tempo parado lá, encostado na mesma posição. Então, faz o seguinte, se seu carro não estiver numa descida, qualquer que seja, qualquer inclinação, o carro tem que realmente estar no plano. Pega, faz uns calços para cada uma das rodas, tanto na parte da frente quanto na parte de trás da roda. Pode ser tijolo, um pedaço de madeira, o que for. Por favor, a madeira sem prego, tá, galera? Não vai furar o pneu por causa disso. Assim, coloca em cada uma das rodas, baixa o freio de mão, deixa ele lá. Não vai correr o risco do carro andar para frente e vai deixar o sistema de freio bem mais aliviado. Indo para as dicas finais, vamos para a carroceria ou carroçaria, depende da nomenclatura ou da época que você vive, que já se chamou muito de carroçaria. Depois eu explico mais sobre isso. É bem simples. É só você manter ela limpa. Claro, você vai deixar ele guardado lá na garagem, vai pegar poeira, o teu vizinho vai encostar a mão nele, engordurar a tua lataria. Faz o seguinte então, compra uma capa daquelas de supermercado mesmo, não precisa pagar uma capa ultra mega sofisticada, pode ser uma capa simples mesmo, e coloca no carro, veste ele, deixa ele lá, porque a poeira, a sujeira, ela pode danificar a lataria e a pintura, porque ela vai ficar muito tempo impregnada lá. Então, para você não ter gastos maiores com a carroceria, faz isso, lavar bem o carro e veste ele com uma capa. Afinal, você veste roupa quando tá frio, seu carro vai ficar tanto tempo guardado, esquecido lá, que ele vai ficar com frio e vai precisar de uma roupa também, então veste ele lá, tá? Agora falando do interior, o interior é um pouco mais complexo a limpeza, tá? Faz aspiração do estofamento, do carpete, tira os tapetes, claro, bate bem, dá uma... até lava se for aqueles tapetes de borracha e deixa eles lá. Não se esquecendo de passar álcool no volante, na manopla do câmbio, na manopla do freio, nos botões do ar-condicionado, nos botões do rádio, na tela do multimídia, nas saídas do ar-condicionado também, porque aí você higieniza
e se protege contra o vírus. Que assim, você saiu muitas vezes, você não sabe o que tem nas partes. E se você deixar lá, ele pode ficar lá por algum tempo ainda. Então, para você se proteger e para deixar o carro bem limpo, faça isso também. Não esquece do cinto de segurança, tá? Bom, com essas dicas você vai deixar seu carro bem saudável durante esse período que ele não vai poder rodar. Assim, é importante lembrar que os carros eles foram feitos para rodar, então tudo que você puder fazer para ajudar ele durante esse tempo parado vai ser muito bem-vindo. Então fique em casa e cuida do seu carro também, tá? Não esquece dele não. E bom, vamos lá. Eu sei que muita gente vai ficar muito ansiosa o tempo inteiro, já se passaram aí quase um mês de quarentena. Acho que tá todo mundo meio alvoroçado. Então, para se manter seguro, fique em casa, mas se a ansiedade bater demais, você consegue sair um pouquinho com o seu carro, tá? Pega ele sozinho, tá? De preferência, não vai sair com o vizinho, não vai sair com a vizinha, não vai ligar para seus amigos só para dar uma volta de carro. Faz você sozinho ou no máximo uma pessoa da sua casa, tá? Que já tá na quarentena junto com você, mas sempre se protegendo bem, com uso de álcool em gel, com tudo. Mas assim, é aquela voltinha rápida, é voltinha no seu quarteirão, não vai achar que o quarteirão é o tamanho da cidade de São Paulo, tamanho da cidade do Rio de Janeiro. É o seu quarteirão ali, ó. Só isso. E pra quem mora em prédio, pode dar uma volta na garagem. Não precisa sair da rua, né? Pegar e sair pra rua. Quem mora em casa não tem isso, então pode dar essa voltinha no quarteirão. Mas é voltinha no quarteirão. O mais importante é aguentar as pontas em casa e não sair. Bom, eu vou terminando por aqui esse episódio especial sobre como deixar o carro parado em casa. Isso vale tanto para esse período quanto períodos que você vai viajar por muito tempo. Então, são mais ou menos as mesmas dicas. Eu agradeço muito o download de vocês. Eu espero que no próximo mês vocês estejam aqui me acompanhando novamente. Temos um episódio muito legal vindo por aí. Eu já até gravei e eu não vou dar spoiler porque eu realmente tenho um convidado muito especial e eu agradeço demais a paciência de vocês. Aguentem firme, sigam as orientações do Ministério da Saúde e do seu município sobre a quarentena. Fiquem bem, fiquem tranquilos, que logo isso tudo vai passar e a gente vai poder dar muitos abraços e beijos em todo mundo que a gente ama e quer ver bem. Lembrando sempre que vocês podem me encontrar nas redes sociais, no @puntatalks no Twitter, ou mesmo no e-mail punta.talks@gmail.com. Eu espero vocês no próximo episódio e até lá. Tchau! Você escutou Punta Talks.